Olá, amigos. Você está no canal Alien Live. Eu sou Clésio Lopes e hoje é 22 de maio de 2021. Obrigado a todos aqueles que se inscreveram, compartilharam, clicaram em gostei. E a você que entrou para o Clube de Membros, obrigado pelo apoio. Hoje nós estamos aqui com Leila Sara e vamos falar sobre Lovecraft e o Cthulhu. Boa tarde, Leila. Boa tarde, Clésio. Vou contar um pouco da história de H.P. Lovecraft e suas obras. A principal, o Cthulhu, Cthulhu, Chuchulu. Ninguém sabe o nome certo dessa criatura e nem poderia pronunciá-lo. Boa tarde a todos. Queria agradecer também ao pessoal que está chegando. Obrigado pelo apoio de cada um de vocês. Você que está vendo gravado, obrigado pela confiança no canal. Lembro a vocês que estão assistindo ao vivo, se vocês quiserem colocar aqui a sua pergunta aqui no chat ao lado, coloque através do Superchat ou Clube de Membros. Obrigado pelo apoio de cada um de vocês. Fique à vontade, Leila, para explanar o tema. Surgindo alguma pergunta, eu coloco aqui na tela para que você possa responder. Fique à vontade. Então, obrigada. H.P. Lovecraft, né? Ou melhor se dizendo, Howard Phillips Lovecraft nasceu em 20 de agosto de 1890 e morreu em 15 de março de 1937. Ele era uma pessoa, assim, soberba, arrogante, com comportamento aristocrático inglês da época, né? Racista, xenofóbico. Quem não sabe o que é xenofobia são pessoas que têm aversão a outras raças, tipo orientais, negros, índios, né? Pessoas estrangeiras, pessoas que fogem do hábito da aristocracia. Ele também tinha alguma ligação com o nazismo. Ele foi um escritor de horror e ficção científica reconhecido depois de sua morte, apesar de fazer parte do clube dos escritores de horror da época, da Inglaterra, os americanos, ele só foi as obras enaltecidas depois da sua obra. Ele é criador do cosmicismo, ou seja, o terror cósmico, o horror cósmico. H.P. Lovecraft tinha a saúde fraca, né? Ele frequentou pouca escola porque o avô dele era trilhardário, milionário, ele morava num palácio com a família, e por ele ter a saúde fraca, o avô proporcionava a ele os estudos em casa, e o avô tinha uma biblioteca gigantesca de se fazer inveja, então ele passava, de 8 a 10 horas ou mais por dia na biblioteca afundado nos livros, né? Mas, com o tempo, foi passando e quando ele ia na escola fazer as provas, ele se enroscava em matemática, e isso causou uma grande frustração dele quando ele quis entrar na faculdade, porque ele não conseguia passar e ele não conseguiu se formar, ele queria ser astrofísico, né? E isso causou uma grande raiva nele, uma grande frustração. Ele criou o personagem do conto de O Chamado de Cthulhu, mas esse nome Cthulhu ou Cthulhu, você vai olhar a nerdologia aí na internet e você vai ver Cthulhu, Cthulhu, Chuchulu, vários nomes, Cthulhu, Tutulo. Então, esse personagem criado no cosmicismo, dizem até que o nome ninguém sabe pronunciar direito, isso aqui são ficções, tá? Ficções, eu vou contar aqui, eu vou relatar ficções do livro, né, o Chamado de Cthulhu. E o grande escritor Auguste Igerle, que sugeriu o nome a H.P. Lovecraft, no Chamado de Cthulhu, né, ele retrata deuses e outras criaturas de forma cósmica. Para ele, o homem devia temer o poder do universo, onde deuses sinistros, gigantescos habitariam. O homem não deveria brincar com as forças cósmicas e as suas criações misteriosas. No conto, aí, volta lá, Clésio, eu não sei, tem umas 3 fotos no mocinho em preto e branco. Aquilo são fotos de um filme feito do Chamado de Cthulhu. Tá vendo? O Francis Wayland Turdson. Isso aqui que eu vou falar agora, veja bem, eu vou até narrar umas partes, uns trechos do livro, para não fugir do contexto. Na história, O Chamado de Cthulhu, que ele escreveu, dentro dessa história, o personagem Francis Wayland Turdson encontra entre os pertences do seu avô, que era perito na língua semítica,
ele encontra inscrições antigas, recortes de jornal, tá vendo aí? Isso aí tá no filme, tá? No livro. Uma caixa com conteúdo perturbador e inscrições em baixo relevo com desenhos e exortações. Pode passar, Clésio. Um dos manuscritos ele encontra já num livrinho assim, como se fosse escrito à mão, um grimório, né? O culto a Cthulhu, como se fosse uma seita mesmo para invocar esse ser de outra dimensão. Isso aí no filme tá aí. Eu vou falar Cthulhu porque na internet a maioria você vai ver Cthulhu ou Cthulhu. Então eu vou falar Cthulhu porque a maioria das pessoas, né? Mas o nome, qualquer nome que você falar tá certo, porque ninguém sabe, ele mesmo no livro ele fala que o nome dele não pode ser pronunciado, então fica Cthulhu, tá bom? Então ele encontrou essas inscrições, essas exortações, esses manuscritos, e esse culto a Cthulhu, e aquelas fotos de jornais, isso aí é no filme, no relato, seriam pessoas que teriam sido visitadas por esse monstro aterrorizador de outra dimensão em seus sonhos. Porque o Cthulhu, ele é um ser que ele entra dentro da cabeça da pessoa telepaticamente, não importa a distância, não importa. E se as pessoas têm uma capacidade telepática maior, aí ele aterroriza nos sonhos, né? O Cthulhu, esse aí é o Yog Sothoth, seria o pai do Cthulhu na história, tá, gente? Por favor, depois vão falar que eu sou louca. Esse aí é o pai dele. Isso aí é do livro do H.P. Lovecraft. Não façam confusão, eu estou contando a história do livro, tá? O Cthulhu, ele se parece com um polvo gigante. Pode passar, Clésio. Com garras nas mãos e pés, asas de dragão, traços humanos, né? E muitas das vezes, por ele ter essa xenofobia, essa aversão, ele tinha horror a negro, ele, em muitos desses personagens macabros que ele criava do cosmicismo aí, esse é o Nyarlathotep, ele sempre punha na cor meio negra, sabe? Ele tinha um complexo, uma raiva, né? Eu não sei se vinha do nazismo, da criação dele, ele sempre retratava os monstros que ele criava com algum tipo de raça que ele não gostava, né? E no caso do Cthulhu, ele tinha asas de dragão ou morcego, traços humanos, o corpo humano, da boca saíam tentáculos, né? Pode descer, o Clésio, lá no Necronomicon, aquela foto cheia de uma cara aterrorizadora ali, acho que é número 60. O Necronomicon, eu vou falar aqui agora, tem gente que vai falar assim, mas o Necronomicon, um livro de magia negra dos antigos babilônicos e suméricos, existem duas versões da história. Primeira, o Necronomicon teria sido, né, criado por H.P. Lovecraft, né? Nele, o Cthulhu é descrito como uma criatura colossal, antropomórfica, e nas escrituras de Paul Napi, ele havia nascido do ventre de Yog Sothoth, aquele que apareceu, aquela criatura horrível que apareceu agora há pouco. No Necronomicon, esse é o Yog Sothoth. Ele teria nascido do ventre desse monstro. Veja bem, essa história já não é o chamado de Cthulhu, essa história está dentro do Necronomicon, um livro de alta magia negra, que dizem que foi o H.P. Lovecraft que escreveu. E realmente, se você entrar na Dark Side, Dark Books, você vai ver que é tudo o nome do H.P. Lovecraft, mas existem controvérsias, tá? Então, Yog Sothoth deu à luz a ele, como se fosse um andrógeno, né? Na terceira nebulosa de Vor, viajou até a Estrela Verde de Shot, na constelação de Touro, onde vive a terrível Ida. Lá, o Cthulhu teria se acasalado, gerando 4 crias demoníacas, gigantescas, estelares, que o veneravam como ídolo, apesar de ser o pai. Eles voaram de mundo em mundo, né, como gafanhotos, devastando tudo. Isso de mundo em mundo, até de universos em universos, tá? Até chegar a Saturno. Dentro dessa história de até chegar a Saturno, alguns místicos, alguns esotéricos, acreditando na teoria de que Cthulhu não seriam visões de H.P. Lovecraft em sonho, não seriam tentações dele, dizem que lá em Saturno, dizem, não sou eu, não, é a Leila,
dizem que lá há uma raça que impera, como se Yog Sothoth estivesse lá ainda com as suas crias e de lá manda emanações negativas para a Terra. Não sou eu que estou falando, isso aí são teorias, tá? Eu estou contando a história da criação de H.P. Lovecraft, que fique bem claro. Então, eles voaram de mundo em mundo, e lá de Saturno eles avistaram esse planeta azul maravilhoso, que a Terra chamou muita atenção dele, ele e suas 4 crias. Né? Aí eles vieram para a Terra, se instalaram há 350 bilhões de anos. Quando chegaram aqui, a escuridão se instalou em todo o continente do Pacífico, onde eles se instalaram. Eles chegaram e construíram a cidade de Relaya, ou uns dizem Relaya, outros dizem Relie. Só que aqui na Terra já existia, antes de história de Anunnaki, antes de história de reptiliano, existiam outros deuses antigos e também gigantescos, porque esses deuses eram colossais, eles eram daqueles que pegam, toma conta do céu, sabe? Tem impacto, vocês já viram em filme de terror, né? Então, o que aconteceu? Esses deuses já estavam aqui e começaram a atacar o Cthulhu e as suas crias que vieram do espaço, numa guerra sangrenta, com mortos em ambos os lados. Então, houve um acordo, né? Porque a guerra não tinha fim, estava destruindo o planeta, houve um acordo e Cthulhu ficou com o continente de Mu. Olha que estranho, de Mu, Lemúria, Atlântida, né? Vai vendo até onde vai a cabeça de H.P. Lovecraft. Agora, quem acredita que ele era um visionário, né? Essa é a capa de um dos Necronomicon, um dos livros, né? Porque existem várias cópias, tá? Dizem que o Necronomicon ele é feito encapado com pele humana, tá? Então, nem vou aprofundar aqui, porque dizem que é uma lenda, então, né? Então, quando ele se instalou em Mu e criou a cidade de Relaya, ele andava livremente pela terra espalhando terror e arrebatando súditos. Mas um evento cataclístico fez com que ele entrasse em um sono profundo com um alinhamento de estrelas. Na hora que ocorreu o alinhamento de estrelas, Cthulhu e Relaya afundaram, ficaram submersas, né? Ficaram submersas. E ele ficou preso nas regiões abissais. Né? Mas, cada vez que passava milhões de anos e acontecia o alinhamento de novo, a cidade subia e ele ficava à mostra, né? Relaya teria, então, sido afundada nas águas do Pacífico, onde dorme até hoje Cthulhu. Mas cada vez, né, que eu falei que ela afundava, ele vinha à tona e fazia as maldades dele, fazia os súditos, fazia as devastações, porque na história de Cthulhu, ele é o mal, né? Ele é um grande mal, o caos. No conto mostra ainda uma seita que seria real, agora não sou eu que estou falando, são probabilidades e possibilidades. Dizem que essa seita existe até hoje. Essa seita quer trazer o Cthulhu de volta à Terra. Dizem que no norte da China, na Islândia, algumas partes da Inglaterra e outros países, eles invocam, através talvez do Necronomicon, algumas partes do Necronomicon que ficou aí perdida, eles invocam, tentando trazer o caos de volta à Terra, tentando trazer o Cthulhu, ou Cthulhu, de volta à Terra, para dizimar a humanidade. Isso aí são teorias, não sou eu que estou falando. Isso aí são partes do Necronomicon, dos Necronomicrons que estão por aí, em algumas bibliotecas, né? O Cthulhu, na história, na lenda de H.P. Lovecraft, influencia telepaticamente as pessoas em sonho, causando pavor, pânico. Desde pequeno, H.P. Lovecraft já tinha sonhos com esses monstros. E aí eu tipo falo, seria real? Por que ele colocou em livros isso? Isso é uma pergunta que muitos ocultistas, muitos médiums fazem até hoje. Como é que ele tinha contato direto nos sonhos com esse tipo de criatura, né? E aí ele escreveu vários livros, um deles é muito famoso também, o Dagon, A Cidade Perdida, o outro personagem dele que passou aí, que é aquele que eu falei que ele se inspirou num negro, Nyarlathotep, Shoggoths, Shub-Niggurath, os nomes são tudo louco, tá? A Cabra Negra de 1000 Filhotes e Yog Sothoth, que seria seu pai. Agora, vai até o Necronomicon, o Clésio. Aí segue em frente, acho que é a figura número 60, 61.
Aí eu vou falar um pouco sobre o Necronomicron e as lendas. Conseguiu achar aquele que tem aquela cara horrível, cheia de dentes? Alguma pergunta antes de eu passar para o Necronomicron? Ou Necronômico? Parece que eu vi uma pergunta aí. Não, era um comentário do Antônio que eu tinha colocado. Mas não é pergunta. Tem uma pergunta aqui, do Antônio. Com certeza essas coisas existem por detrás da realidade que vemos. Existem isso, com certeza, entre as dimensões, Leila? Sabe por que eu fico na dúvida? Veja bem a lenda e por que papas, principalmente o Gregório IX e Constantino e outros papas, uns dizem que primeiros resquícios, há uma controvérsia aí, fora, não estou falando que, porque historicamente H.P. Lovecraft criou o Necronomicon, né? Mas existem cópias e resquícios antiquíssimos. Pode ir passando, Clésio, as folhas do Necronomicon aí, aquelas partes beges ali. Aquilo, ali vocês vão. Quem assistiu A Noite Alucinante, aquele filme que as caveirinhas ficam andando, que o livro mexe a boca, ali é uma parte de que foram mexer no Necronomicron e liberaram todo aquele mal. Ele é o caos na Terra, ele é o livro dos piores demônios, dos piores seres, abre portais, entendeu? Mas o que não bate aí, mesmo Lovecraft criando o Necronomicron, que é uma farsa, é uma mentira, entre aspas, como o Antônio duvidou ali, é que não se sabe ao certo se foi 720 antes de Cristo ou depois de Cristo, isso aí também não importa, que acharam resquícios do Necronomicron ou outro livro que se parece muito com ele, né? Que eu falei que ele é encapado com pele humana, né? Cheio de invocações maléficas, e a pessoa, ao pôr a mão, ao colocar a mão no Necronomicron, ela já começa a ter visões, flashes, sempre acontece o mal, sempre acontece catástrofes, né? O livro ele é perturbador, é o mal na Terra. Então, não se sabe até onde foi a criação de H.P. Lovecraft, mas os achados, por exemplo, na história, o Necronomicron ou Al-Azif, em árabe, Al-Azif significa o chamado, oh meu Deus, não é o chamado, é o zumbido das moscas. Sabe aquele barulho nojento das moscas? Então, o Necronomicron em árabe, ele se chama Al-Azif, né? Ele teria sido criado, isso é a lenda no livro de Lovecraft, mas também, né, é o relato de algumas pessoas que esse árabe talvez teria existido. Abdul al-Hazed, considerado o louco, um muçulmano de origem árabe, né? Ele teria ido à procura desses deuses sumérios antigos nos desertos de Mênfis, do Egito, e ele teria descoberto, embaixo das 3 pirâmides, túneis e conexões que a gente sabe que parece que não é mentira, principalmente embaixo da esfinge, que foi fechado, mas vamos deixar isso para lá, né? E que depois ele andou por esses desertos, ele achou manuscritos, ele entrou em contato com demônios, principalmente no deserto de Areias Vermelhas. Ele ficou lá por mais de 10 anos meditando e aprendendo sobre esses seres. Isso está no Necronomicron, só que o que não bate é as partes do Necronomicron, mesmo sendo cópias, guardadas a 7 chaves pelo Vaticano, né, por algumas bibliotecas, né, e dizem que essas bibliotecas seria a biblioteca de Miskatonic, o Museu do Louvre, a Biblioteca de Harvard, um milionário colecionador que teria a maior parte do Necronomicron, né, que esse árabe louco teria descrito, né, e dizem que depois que ele aprendeu, esses 10 anos que ele ficou ali meditando tudo, um dia passando, porque tinha aquelas feirinhas, né, no Egito, né, nas cidadezinhas assim, o povo andando, que nem você vê na novela da Record, o povo andando, de repente esse homem, esse árabe foi jogado para cima
e como se alguém estivesse batendo nele e o sangue esparramado, e ele foi estraçalhado por uma força invisível. Né? Muitos dizem que isso é verdade, eu não posso afirmar. Isso está dentro do Necronomicron, isso foi escrito por H.P. Lovecraft, mas até onde isso é uma verdade, uma mentira, não sou eu que vou falar. É como o Antônio disse, ficção ou não, vamos saber se não tem um fundo de realidade de outras dimensões ainda, né? Aí. Ô Clésio, passa agora algumas fotos para mim explicar. E a live não é muito comprida hoje, até eu chegar no Hellboy, querer dar um comparativo aqui também. Deixa eu pôr. Ó, esse seria a pessoa segurando um pedaço de pele humana, né, para fazer a capa do Necronomicon. Inclusive, isso está dentro, né, das cópias do Necronomicon. Vai passando, Clésio. Eu vou falando alguma foto ou outra. Então, isso aí é tirado do filme Noite Alucinante, como seria o Necronomicon por dentro, como invocar demônios de regiões abissais, o mal, o caos. Pode passar, Clésio. Também é do Necronomicron. Veja bem, eu não estou falando que essas fotos são reais, eu não estou falando, vou falar aqui várias vezes. Lovecraft escreveu o Necronomicron, Cthulhu está dentro do Necronomicron e outros seres estão lá dentro, magia negra, magia mais pesada, a magia do caos, só que não se tem provas se H.P. Lovecraft entrou em contato espiritualmente com esse árabe, não se tem provas se ele teve acesso a esses manuscritos. Eu sei que por que o Papa mandou recolher um livro antes de H.P. Lovecraft nascer, recolher partes desse livro e queimar. Eu não sei. Então, fica aí para quem quiser pesquisar. Quem achar que é mentira, ótimo. Fecha a conta, passa a régua. Passa aí, Clésia, as outras fotos. São tudo partes do Necronomicron que está em museus. Invocações, você pode ver que a língua é sumério-babilônico, que eram os detentores dos maiores conhecimentos, principalmente para invocar demônios, né? Pode passar, Clésia. Inclusive, tem fotos aí que tem... Aí, ó, o Cthulhu dentro do Necronomicron, né? No caso, esse aí é o Necronomicron do H.P. Lovecraft. Pode passar. Esse é o árabe louco, que teria escrito o Necronomicron e depois teria sido espatifado por uma criatura. Dizem ter sido Yog Sothoth. Isso aí é parte do filme Noite Alucinante, quando o cara acha o Necronomicron lá. Pode passar. Também a contracapa. Aí dentro tem Baphomet. Aí, tá vendo a figura de Baphomet? O hermetismo secreto e muitas outras coisas. Uma magia que não é para ter na mão de quem não sabe mexer com ocultismo. Só de ter contato com esse livro, inclusive... você viu que parece uma pinguari? Parece o pé grande brasileiro. Esse livro, inclusive, dizem que ele tem chave, né? Que você teria que cortar a mão, pingar sangue para ele abrir, que não é assim, vai lá, folheia, né? Diz que tem uns macetes para entrar em contato com esse livro. Pode passar, Clésia. Aí é do filme Noite Alucinante. Tá vendo? O cara cortou o sangue, né? E foi folhear o livro. Aí acontece, quem não assistiu, assiste, porque é muito engraçado. É muito mal feito, mas é engraçado. Um filme dos anos 80. Pode passar. Aí eu não sei. Aí, tá vendo? Cthulhu? Ou Cthulhu? Ou Chuchulo? Chame de como quiser. Seres fantásticos, aqueles seres que eu citei, né? Nyarlathotep. Essa também seria uma das capas do Necronomicon. Tem várias, né? Como foram achados 4 de relíquia, agora não se sabe até onde foi H.P. Lovecraft que escreveu e até onde é realismo fantástico, cosmicismo e até onde é verdade. Isso não sou eu que vou falar.
Eu sei que existem grimórios assim, muitos, eu que estudo ocultismo, espalhados pelo mundo, perigosíssimos, mas eu não colocaria a mão no Necronômico por dinheiro nenhum. Não queria nem como relíquia. Chega no Hellboy, ô Clésio. Acho que é 60, 61, se não me engano. Clésio, caiu? Então, aí no caso do Hellboy, o Hellboy, ele é uma criatura antiga de quadrinhos, acho que de 1947, se não me engano, e que depois veio para as telas do cinema porque ninguém queria publicar, inclusive teve influência do escritor de H.P. Lovecraft nos personagens. Se você assistir, esse aí é o Hellboy 1, o Hellboy 1 não fala no filme, mas no quadrinhos, a mãe de Hellboy, que se chamava Sarah, né, ela é violentada por um demônio, um duque do inferno chamado Azael, que dá ela dá a luz ao Hellboy, mas ela não quer, ela tenta matar Hellboy, não consegue, mas ela joga ele no fogo do inferno, mas o Azael tira ele de lá e corta a mãozinha dele e coloca aquela mão de pedra que seria uma chave depois para abrir um portal. Aí é que eu falo que eles quiseram mostrar no filme do Hellboy 1, onde Rasputin lá associado com os nazistas, quem assistiu vai lembrar, procure essa capa aí, que é o Hellboy 1, ele tenta com a mão do Hellboy, a mão de pedra, que é a chave, né, libertar um dos 7 demônios do caos, que é o Yogudrujaha, né? Aí você vê que é uma alusão ao Cthulhu. Tanto é também, a hora que ele briga lá na biblioteca, eu não sei se é no 1 ou no 2, pode passar, Clésio, que tem aquele monstro que vai pondo ovinhos na água, porque o Cthulhu, ele é um ser aquático. Quando ele afundou lá em Mu, ele gosta de ficar na água, por isso que eles vieram para a Terra, porque lá de Saturno eles viram que a Terra era azul, e para ele seria ótimo. Então, no Hellboy, o monstro, aquele que ele luta com ele no metrô, que tem os tentáculos, seria o Yog Sothoth, que é o pai do Hellboy lá. Então, é uma alusão, né? É uma alusão também. Na hora de liberar, que Rasputin queria liberar Yogudrujaha, seria libertar o Cthulhu. Seria a mesma seita nazista ali, que inclusive Rasputin é citado no Necronomicon. E esse seria o Rasputin. É citado no Necronomicon como sempre querendo abrir esse portal, né? Porque o Necronomicon foi dado de presente a Rasputin lá na Rússia pela czar da Rússia, né? Que depois mandaram matar o Rasputin, cortar ele em pedaços e blá blá blá. Mas Rasputin, no caso aí do Hellboy, queria libertar o Yogudrujaha, né? Desse portal, trazer o caos para a Terra, para os nazistas dominar tudo. Agora, se os nazistas dominam tudo até hoje, essa é outra história. Blá blá blá. Então, isso aí é a história. Pode passar, Clésio. Algumas partes que eu quis citar aqui, que ninguém quis publicar a história do Hellboy, mas a Darkseid aceitou, né, criar, e foi um sucesso. Eu adoro, eu sou fã. Pode passar, continuar passando, só que na história aí, Hellboy é um demônio, mas por ele ter sido criado por um cientista altamente católico, fervoroso, que rezava, né? Aí seria Rasputin com Yogudrujaha atrás, mas olha como parece o Cthulhu, como tem tentáculos. Então é uma alusão, eles não quiseram pôr o mesmo nome, talvez por direitos autorais do Lovecraft, mas tá sempre o Rasputin nos desenhos com os tentáculos que parece o Cthulhu. Pode passar, Clésio. Em Stranger Things, quem assistiu também, lá na outra dimensão, é a mesma história, é o que eu falo sempre, a Matrix se repete. Em Stranger Things, um monstro ali que vem para cá também é um desses deuses do caos. Não vou falar que é o Cthulhu, mas também é uma referência. Então, fica aqui para quem quiser acreditar no realismo fantástico, quem quiser acreditar, tá vendo?
O monstro sempre eles remetem seres gigantescos, demônios gigantescos, entre aspas, né? E é isso, Clésio. Alguma pergunta? Rapidinho aqui. Veja bem, não estou falando que isso é verdade, eu citei filmes aqui exatamente para contar a obra de Lovecraft, no que os filmes se inspiram, e você tire suas conclusões. Isso aqui é mitologia, é cosmicismo, é horror cósmico. É só isso, Cléber. Eu achei interessante por que eles sempre fazem citação desse ser, não importa qual seja o filme, vez ou outra ele aparece. E ele é usado como carta coringa, né? Quando falta um monstro, sempre colocam ele no meio, né? Sim, eu achei interessante isso aí. E por que que eles têm essa preferência? O que estaria por trás disso? É como o Antônio falou que nem tudo pode ser lenda, né? Na verdade, assim. Algumas coisas talvez não sejam lendas, talvez sejam coisas disfarçadas para não jogar a verdade escancarada, né? Sabe o que não bate aí? Desde os 6 anos de idade, ele não dormia. O Lovecraft passou a ser um escritor de terror porque ele não dormia. Como é que uma pessoa, uma família, não vê o menininho passando por isso? E ele via na frente dele, ele não dormia, ele ficava sonâmbulo, andando pela casa, e era ele dormir, parecia o Fred Krueger, né? A Hora do Pesadelo. Ele não dormia e só via esses monstros. Mas por quê? Como que um menininho daquela época ali, né, da época do nazismo, da guerra, como é que ele ia ter uma mente tão criativa para ver o Cthulhu, o Cthulhu na cabeça dele, o Yog-Sothoth, né, criar esse realismo fantástico dentro da cabeça dele? Ele mesmo fala que ele era perturbado. Inclusive, Edgar Allan Poe, que gostava de escrever essas coisas também. Edgar Allan Poe, esqueci de falar dele. Ele gostava, ele elogiava H.P. Lovecraft, porque criou-se um clube do livro, entre aspas, de terror, na época, com esses escritores famosos, e depois que H.P. Lovecraft morreu, enalteceram o trabalho, reconheceram, porque ele era uma pessoa que não queria trabalhar, ele era uma pessoa arrogante, ele queria, tipo assim, chegar meio-dia lá na editora, que ele conseguiu trabalhar uns anos lá numa editora que publicou uma revista que saíram os primeiros contos dele, aí ele começou a ficar famoso, casou e não deu certo, porque a mulher tinha que ficar em outra cidade, então ele queria sempre ficar sozinho, mas ele não queria ter patrão, ele não queria receber ordem, ele era muito arrogante, então ele perdeu todo o dinheiro do avô, a família perdeu tudo, né, venderam aquele palácio, aquela casa, e ele não queria se humilhar, ele era xenofóbico, tinha horror, aí a família, veja bem, olha o que a mãe dele fazia com ele, vestia ele de menina, daí você já vê, o pai dele teve também, eu acho engraçado, não sei se são perturbações espirituais, agora é a Leila que está falando, o pai dele morreu com esquizofrenia, mas ele teve uma perturbação neurológica que o matou, ele foi internado em hospitais de psiquiátricos, de louco mesmo, por várias vezes. E a mãe vestia ele, lógico, essa roupinha aí, que nem quando batiza, né, esse vestidinho, era colocado antigamente, até no meu tempo tinha, mas olha o jeito que ela penteava ele, como uma menina. Então, eu acho que a família já era perturbada psicologicamente, o pai morreu louco, né, e ele tinha essas visões. Essa foto aí é quando ele ficou mais velho, que acho que a mãe viu que, né? Eu não sei se a mãe queria uma menina, não sei. Tem várias coisas ali, que eu também não vou entrar nesse aspecto junguiano agora, mas tem várias coisas ali que ele era um menino, assim, perturbado. Isso aí é cenas do filme, né? Que eu falei, do filme do Chamado de Cthulhu. A hora que ele acha os manuscritos do tio-avô, que é perturbador. Mas a seita, a Cthulhu existe, tá, gente? Vocês podem pesquisar. Cópias do Necronomicon existem. Agora, até onde é real, até onde é criação de Lovecraft, não sou eu que vou falar, tá? Isso aí é cenas do filme. Quem quiser assistir, chama o Chamado de Cthulhu. The Call of Cthulhu.
No caso aí do filme, esses recortes de jornal seriam pessoas que foram, no filme, tá? Internadas em estado grave de loucura, de terror, de pânico, porque não conseguia dormir, esse monstro perturbava eles no sono. Então, é essa a história. História com E, tá? E é isso, Clés, alguma pergunta? Rapidinho aqui. É a pergunta que eu faço sempre, né? Ou que muita gente faz aqui, sempre que a gente traz um tema que é estranho ao canal. O que isso teria a ver com ufologia, né? A pergunta que fazem sempre. O que você poderia falar sobre isso? Não chama horror cósmico ou cosmicismo? Então, o H.P. Lovecraft só falava de seres de outros orbes, só falava aqueles monstros, tudo que eu citei ali. Então, por quê? Porque é um canal aqui, Alien Live, então eu quis falar porque ele é um alien. Ele é um alien, você entendeu? Vindo de talvez outro universo ou de outra dimensão. Então, a explicação seria essa, né? Cthulhu, Cthulhu, Chuchu, ele é um alien, né? Ele vinha no sonho, mas na história de H.P. Lovecraft, ele está prestes a emergir do mar, né? Ele está lá preso nas regiões abissais do Pacífico, para vir dominar a Terra, porque dizem, na história, né, esses seguidores dessa seita do Cthulhu, que eles ficam aí rezando, invocando para acordar ele, porque ele seria o dono da Terra. Porque quando ele brigou com os outros deuses ali, né, ele veio de fora, mas ele pegou o espaço dele. Então, deuses, né? Os deuses astronautas. Então, seria isso. Mas isso é lenda, né? Até onde a gente pode falar que é verdade. Não fui eu que falei, não foi dessa vez. É isso aí, Cléber. Eu queria agradecer a sua participação aqui, com certeza. Muito obrigado também ao pessoal que acompanhou até agora com a gente aqui. Lembre-se de se inscrever, compartilhar, clicar em gostei. Tudo isso é importante para que vocês continuem recebendo as notificações que são enviadas pelo YouTube. Leila, fique à vontade para dar suas considerações finais, fale do seu trabalho também, fique à vontade. Então, gente, até onde isso é verdade ou mentira, assinem os livros ou comprem. A Dark Side Books tem toda a obra de H.P. Lovecraft, é apaixonante. Agora, inclusive, quem quiser ler o Necronomicon, fica à vontade. Tem ali também, aí seria a versão dele, tá? Eu não estou falando que exista o Necronomicon verdadeiro, eu também nem quero pôr a mão nesse livro. Mas não venham depois no comentário falar, porque eu explico, eu falo e vão lá nos grupos do Face. Ela é louca. Quem falou para ela? A pessoa vê o título da live, não assiste a live e fala, ela é louca. Onde ela viu o Cthulhu? Gente, isso aí é um personagem. Agora, que nem o Antônio falou, até onde a imaginação de Lovecraft, até onde esse personagem teria invadido a mente dele, se ele existe ou não, ninguém sabe. Então, são possibilidades. Então, o meu trabalho, eu sou taróloga ocultista, quem precisar de mim, quem tiver alguma dúvida aqui nos comentários, quem souber mais sobre o Necronômico, pode pôr aqui, trocar ideia, pergunta, que a gente tá aí para responder e tirar dúvida, mas com educação. Pode falar, Cléber. Eu queria, mais uma vez, agradecer aqui a sua participação e vamos, com certeza, falar sobre vários assuntos ainda relacionados com a ufologia e o sobrenatural. Existe um ponto de equilíbrio entre os dois objetos de estudo e a gente vai tentar esclarecer aqui para que as pessoas não venham a confundir com outros tipos, né, de seres que não teriam a ver com ufologia. Se não tiver a ver com ufologia, a gente já desmascara aqui, como a gente fez com a ideia da Mona Lisa, né, naquele vídeo que a gente fez sobre ela. Leila, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigado ao Antônio também, que participou aqui no chat ao lado. Obrigado, Antônio, pelo apoio, pela participação. Ele é um dos nossos moderadores, por isso pôde comentar vários assuntos aqui, mas ele sempre, mesmo assim, ele tem contribuído com o canal, mesmo tendo liberdade para escrever sem precisar contribuir, mas mesmo assim ele contribui, isso é louvável, eu agradeço bastante o apoio que ele tem dado ao canal. Obrigado a todos que estiveram até agora, muito obrigado e até a próxima live aqui no canal Alien Live.